O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. A gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para a sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como um nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então, aproveite as condições, entre em contato ipschool.com.br, encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast Me Conta a Sua Viagem, porque tem uma condição especial te esperando. Valeu? Vamos ao nosso episódio. Muito bem, e aí meu povo, como estamos? Eu sou o Felipe Fonseca e esse é mais um episódio do Me Conta a Sua Viagem. Tamo bombando, hein? Cê é louco, que bom. Obrigado pelas mensagens, mandem mesmo, me sigam no Instagram, Felipe Fonseca TV, é sempre um prazer ter vocês por lá. Hoje eu convidei um cara que, puxa, eu sou um ouvinte do podcast deles e eu acho super interessante, gosto muito e fiz o convite. Mas antes vou apresentar eles para você, ele não, no caso, né, para vocês entenderem. Ele é o Fabrício Carraro, ele é um viajante poliglota, mano. Líder de conteúdo da Alura Língua, plataforma online de ensino de inglês e espanhol. E também ele é apresentador do podcast Carreira Sem Fronteiras, que eu falei que eu ouço e gosto muito. Aliás, recomendo. Ele entrevista semanalmente brasileiros que trabalham fora do país. Aprender línguas estrangeiras é um dos meus maiores hobbies, abre aspas. E atualmente, além do português, eu também falo inglês, italiano, espanhol, russo, polonês, alemão, francês e grego em um nível conversacional. Pois é, eu não estou falando nenhum deles em nada. Além de algumas outras línguas em um nível mais básico, como hebraico, romeno, holandês e servo-croata, que eu nem sabia que existia. Já visitou mais de 30 países em 3 continentes e morou 2 anos na Alemanha antes de se mudar para Barcelona, na Espanha, onde vive atualmente há 2 anos e meio. E aí, Fabrício, me conta a sua viagem. Você tá bem, cara? Obrigado por topar, viu? Fiquei feliz. Fala, Felipe, cara. O prazer é meu. Fiquei emocionado com essa abertura aí, Não é, velho? especialmente com a sua voz. Ó, Uma voz vai vendo. maravilhosa. Obrigado, obrigado. Sensacional, cara. Você sabe que, para quem tá ouvindo a gente aqui, ouçam Me Conte Sua Viagem, mas ouçam também o Carreira Sem Fronteiras. É super legal. Eles falam sobre a carreira da galera que vive fora do país, como conseguir emprego, como que foi essa transição, e eu adoro muito, e não vou negar que é uma das minhas inspirações aqui, viu, Fabrício? Parabéns, viu, cara? Não sei se alguém já deu um feedback assim, mas eu acho que é legal, né? Não sei. Com certeza, não, fiquei agora mais emocionado ainda. Então, obrigado você pelas palavras aí. A gente está chegando já em quase 100 episódios lá no Carreira Sem Fronteiras, então é bem legal mesmo. Eu gosto muito de fazer isso. Muito, cara, muito. É bem legal mesmo. Um abraço também pro apresentador lá. Qual é o nome dele? O O outro. Gabs, O Gabs, é isso aí. Como que é? Gabs Ferreira. Olá, jovem! Muito legal. Um abraço também para ele. Muito bom. Ó, eu chamei você pelo seguinte: aqui a gente fala sobre destino, sabe, Fabrício? Sobre viagens e tal. Mas a gente também tem falado sobre as viagens de ideias, né, cara? E eu acho que você é um cara que agrega muito. Primeiro pelas viagens, claro, 30 países, morou na Alemanha, agora morando em Barcelona, mas falar vários idiomas, acho que essa é a maior viagem de todas, velho. E me conta um pouco, você sempre foi nerdão? Você tem quantos anos, velho? Você tem cara de menino. Tô com Mas 32 completados faz 12 dias. legal, 32. Você tem cara de novo. Assim, eu daria uns 28, isso mesmo. 30, então, eu tenho 31. Você é o quê? 32, você é de 88, é isso? É, final de 88, exatamente, É. novembro. Como começou? Você é nerdão? Essa parada aí de idioma? Cara, nerdão eu sou muito de coisas assim, nesse sentido Senhor dos Anéis, coisas de sci-fi, né, ficção científica e Uhum. tudo mais. Sempre fui, videogame e tudo mais. Mas de língua, na verdade, não muito. Eu odiava português na escola, aquelas aulinhas de português, de gramática e tudo mais. Uhum. Achava um saco. Inglês, eu nunca tive muita facilidade, para falar a verdade, na escola, quando eu estava estudando, nada demais. Isso
tudo, assim, eu tinha alguns interesses que eu lembro que, por exemplo, acho que foi na quarta ou na quinta série, eu vi uns amiguinhos que eram os mais riquinhos da sala que faziam inglês fora já, eles falando inglês na aula, e eu fiquei puto, falei, nossa, eles têm uma língua secreta, sabe? Fiquei fascinado por aquilo e fiquei meio puto que eu não tinha, né? Não podia compreender, não podia entrar naquele grupinho legal deles. E também, uma vez quando a gente jogava Win Eleven, lembra de Win Eleven do PlayStation 1? E não, puta, meti o Roberto Carlos de atacante. Ele era o melhor atacante do Brasil e do mundo, né, velho? Exato, a ponta esquerda. Nossa, jogava demais, lembro. Eu Só que tinha ele era em inglês, né? Esses jogos eram em inglês, né? Então, o Win Eleven, o 2000, se não me engano, ele era em japonês. Ele era completamente... Inclusive, o nome dos jogadores era em japonês. E foi também uma dessas primeiras, vamos dizer assim, casos que eu tive alguma inspiração, que eu comprei uma revistinha na banca que era o alfabeto japonês. E nessa época eu nem sabia que o japonês tinha 3 alfabetos. Eu só comprei por interesse. Eu falei, legal. E aí eu vi que o alfabeto era o mesmo que ele estava escrito o nome dos jogadores. Que depois eu fui ver que é o alfabeto katakana, que eles usam para escrever nomes estrangeiros, coisas desse tipo. E aí eu fui lá na mão, traduzindo, lendo, né? Aprendi esse alfabeto Nossa. japonês e fui lá, Roberto Carlos, deve ser o Roberto Carlos. Então eu apagava o nome em japonês e escrevia com o alfabeto nosso latino, né? Olha. Então foi os primeiros casos, mas eu não aprendia nada, assim, praticamente, que eu pudesse realmente usar na vida. Acho que a primeira língua, assim, fora o inglês, né? Que depois eu fui fazer também curso de inglês e tal. Acho que a primeira língua que me inspirou essa paixão mesmo foi o italiano, que eu sou de família italiana, eu tive isso de crescer indo na casa da nona, que a nona fazia polenta no final de semana, fazia espaguete, e ela me ensinava umas palavrinhas assim, mas depois, muitos anos depois, eu fui descobrir que não era nem palavra de italiano, muitas delas era palavra do dialeto que ela aprendeu na infância, lá na colônia italiana que ela cresceu. Olha que Mas legal. sempre teve isso que me inspirou, né? Sim. Depois de uns 15, 16 anos de idade, que eu comecei a pesquisar também sobre cidadania italiana e tudo mais, eu consegui, e aí depois, quando eu entrei na universidade, fiz um curso de italiano, porque eu realmente quis isso com 17 para 18 anos, e acho que foi aí que começou toda essa história de outras línguas, né? Porque português a gente tem, inglês você aprende porque meio que você tem que aprender, ainda mais que Obrigatório, sim. e eu fui fazer engenharia da computação, né? Então, para programador é ainda mais necessário para você pesquisar documentação, para aprender, tá tudo em inglês na internet, né? Para programar mesmo, né? Os comandos são em inglês. Sim. Mas a primeira língua, realmente, por prazer, foi o italiano, por essa coisa do sangue, não sei, essa paixão que me movia. Que legal, mas muito novo, né, cara? Então, com 17, 18 anos, você já falava italiano e o inglês, digamos assim. Não falava, eu comecei, na verdade. Foi o Começou. que eu tive esse falar, quero fazer isso, vou fazer algo a respeito. Que aí eu Legal. eu fiz um curso intensivo de um mês, que era nas minhas férias da faculdade, então foi todos os dias, de segunda a sexta, 5 horas por dia, por um mês, só de italiano, numa escola lá em Santo André, que é onde eu Uhum. cresci, no ABC Paulista. E aí depois eu voltei para a faculdade, que eu estudei na Unicamp, e eu consegui me aplicar já para o curso seguinte. Então, não para o primeiro nível, para o segundo nível de italiano diretamente. E aí continuei o curso lá e fui aprendendo com professores e tudo mais. Então foi um estudo mais guiado, essa primeira língua assim fora. Cara, eu acho. Você sabe que puto, o idioma parece que quando a gente é mais novo é mais fácil de aprender, né? Eu não sei, é uma impressão que eu tenho, mas eu sempre ouço você falar, ouvindo ali o podcast, sobre métodos, né? Uhum. Tem alguns métodos, algumas coisas do tipo. Eu queria que você desse algumas dicas para quem tá querendo aprender o idioma ou já fala um, quer aprender outro. Tem alguma técnica aí que você usa? Você fala várias lá, mas eu queria que você recapitulasse aqui. Sim, tem muitas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, como eu falei italiano, depois eu fui estudar outros idiomas que eu também, que o russo, enfim, os idiomas que você falou aí no começo do Sim, Ave episódio. Maria. E Muita com o coisa. tempo, Não, muita, muita. e com o tempo eu fui desenvolvendo os métodos que funcionavam para mim. Eu participava de fóruns de poliglotas, né? Pessoas que gostam de aprender idiomas por hobby mesmo, vários idiomas. Depois, quando eu estava já na Europa, eu comecei a participar das conferências de poliglotas que acontecem todo ano. Aconteceu em Berlim, aconteceu já em Bratislava. Eu fui em 4 já presencialmente mesmo, se não me engano.
E você vai desenvolvendo as coisas, você vai ouvindo o que as outras pessoas falam, testa, né, vê o que funciona melhor para você. Mas se fosse para resumir, assim, tem um método que eu desenvolvi para mim, né, chamo método Carraro, que eu Aham. começo a brincar aí com os meus amigos que também me pedem para ajuda com essas coisas. Mas a coisa mais básica, a coisa número um, antes de você aprender qualquer coisa, é você ter uma motivação forte, que é você saber por que você está aprendendo aquele idioma. E essa motivação não precisa ser uma motivação tão real assim, pode ser uma motivação que você está inventando para você mesmo. Ah, tá. Você Então, tipo, criar, se enganar, né? A gente chama de se enganar, exato. mas para poder. Porque você, por exemplo, por que aprender hebraico? Como você se motivou nesse sentido? Sei lá. Por que aprender uma. Exatamente. O que que é? Só croata? Como que é? Até Servo-croata, é. sérvio-croata. É, por quê? Como que você inventou para você mesmo de aprender isso? Então, essas daí sempre vem com alguma motivação. Como eu falei, o italiano, eu acho que eu consegui manter a motivação de estudar muito forte, porque eu tinha essa paixão pela língua. Depois, o russo, eu comecei a ver filmes, comecei a conhecer mais a cultura russa mesmo, mais a fundo, né? E isso eu achei muito interessante. Primeiro o alfabeto, depois saber como as pessoas. Porque quando você tem, sei lá, 19 anos, que acho que foi quando eu comecei a estudar russo, você pensa em Rússia, você não sabe nem o que é. Você fala, um lugar que tem ursos, gelos e vodka. E balalaica, sei lá, qualquer coisa assim. Sim. Mas você vai conhecendo mais, você vai sabendo um pouco mais. Né? Eu adoro muito história. Então você tem a Revolução Russa, tem a Segunda Guerra Mundial, tem muitas coisas interessantes. O hebraico que você comentou, essa parte histórica é muito forte, tanto do país de Israel mesmo, mas da língua do hebraico, que o hebraico, não sei se você sabe, mas é uma língua que ela era uma língua considerada morta, realmente morta, assim, tanto quanto o latim. Mas ela ainda era viva em circuitos muito religiosos, assim, né, de pessoas que falavam hebraico, rabinos, essas coisas assim, estudiosos da Uhum. religião judaica, mas não como uma língua falada. E aí depois eles conseguiram reviver a língua. Uau, eu não Depois que sabia, não. foi criado o Estado de Israel e tudo mais, logo antes, na verdade. Mas enfim, tem uma história muito interessante, muito rica, e também da criação. Eles tiveram que criar novas palavras, porque como era uma língua morta, não sei quantas centenas, milhares de anos, tinha muitas palavras que não tinha. Então, sei lá, computador, enfim, é uma parte mais interessante também dessa parte linguística de É muito de como eles louco, né? criaram. Outro dia É, eu vi que o Shakespeare é um dos maiores criadores de línguas, novas palavras. É, porque ele escrevia, tipo, sei lá, pasteurização, sei lá, sei lá, civilização. Ele que criou esses derivados de uma palavra, sabe? Nas peças dele. Então ele é um dos caras que mais criaram palavras, porque ele inventava para suas peças uns derivados muito loucos e ele criou. Eu acho muito louco criar palavra, né? Criar coisa para um novo, né? Para um alfabeto, assim, para o vocabulário. É muito louco mesmo, né? bacana. E aí, mas como eu falei, não precisa ser algo tão nerd assim a Sim. fundo. Por exemplo, o meu do sérvio-croata foi porque eu fiz uma viagem nos Balcãs, lá na Sérvia, Croácia, Montenegro e Bósnia, e eu fiquei apaixonado, gostei muito. E eu falei, voltei para casa, eu já falava o russo e o polonês bem, é uma língua bem parecida, né? Se você fala polonês, eu me virava em polonês nesses países, né? Falava em polonês, eles meio que entendiam, eles respondiam meio que entendia. Então você pega um contexto. Então eu falei, foi uma viagem simplesmente que eu gostei muito de fazer. Voltei para casa, estava com uma motivação forte. E aí você começa a jogar as outras coisas em cima. Começa a pesquisar sobre a história, começa a pesquisar sobre filmes, livros, autores, enfim, qualquer coisa que você gosta. Você gosta de cinema? Pesquisa o cinema sérvio-croata, alguma coisa assim. Mas Muito sempre louco. para isso. E isso serve para o inglês também, né? A gente ouve música inglesa, americana, filmes americanos o tempo inteiro. É um jeito de você falar, nossa, eu gosto muito disso, por que não usar isso como uma motivação e como material também para estudar? Não, Essa é a primeira coisa. é muito. Não, e eu noto que você, como gosta da história, é um jeito de você mergulhar na história de cada lugar que você gosta, que se interessa, aprendendo também o idioma. Olha que louco. Acho que essa é a tua maior motivação, talvez. Não sei se já, né, pensou nisso, mas é isso. Como você mergulha a fundo, putz, eu fui lá, eu adorei a história e eu quero agora aprender o idioma, mas não é tão simples assim. É admirável. Você acha que a partir de um primeiro idioma, você acha que vira uma chavinha que você fala, meu, eu sou capaz de aprender vários e qualquer um?
É isso Acho que que vira? acho que a partir do primeiro que você estuda porque você quis. Porque, como eu falei, o inglês é uma coisa que geralmente é meio forçada na gente. Tem pouca gente realmente fala, nossa, eu vou estudar inglês porque eu gosto, porque eu quero. É. Mas, bom, o primeiro que eu aprendi porque eu quis foi o italiano. E eu falei, rolou. Eu tô falando Aham. depois de, sei lá, não sei quanto, um ano, sei lá, que eu tava falando, eu falei, tô falando italiano. Deu certo. Legal. E aí depois o russo. Puta, mais difícil, muito mais difícil, infinitamente mais difícil. Mas depois de lá, um ano e meio, comecei a ter conversas ok, assim, com as pessoas. Falar, tá rolando também, sabe? Então isso vai realmente girando uma chavinha e você falar, é difícil, é pesado às vezes, mas se você conseguir manter a sua motivação alta por um tempo suficientemente longo, é certo que você vai conseguir chegar em algum lugar, mesmo que não seja fluência máxima, mas em algum lugar você vai chegar, pelo menos um conversacional ali. Eu noto, eu noto. E o idioma, ele é importante, né, cara? Ele muda a chavinha aí, muda a vida mesmo. E tantos idiomas assim. Quantos você fala fluente? Quantos que é bom? Aliás, qual que você fala melhor? Você tem algum que você considera assim? Assim, o inglês com certeza, né, porque a gente tem contato o tempo inteiro, o Espanhol, que italiano você tá e o morando aí. espanhol. Os três, o inglês, o italiano e o espanhol, acho que são os nível que eles chamam em aprendizado de línguas, tem A1, A2, que são os níveis mais básicos, então A1 é o mais básico, depois B1, B2, que são os intermediários, B2 já é meio que uma fluência básica, eles chamam de basic fluency, que é quando você se vira muito bem, você tem um nível conversacional muito bom, mas você não vai falar talvez de física quântica nem de outras coisas. Aham. Mais como política, sei lá, política internacional, talvez seja um pouco mais complicado, um pouco mais acima, mas já é um nível muito bom mesmo. E o que é o que a maioria das pessoas tem quando eu falo inglês, é um nível B2. E aí depois tem o C1 e o C2, que o C2 é o perto de um nativo. Então você pode ser professor, enfim, essas É. coisas. Então, acho que essas três, o inglês, o italiano e o espanhol. Depois, provavelmente, um nível que seria ali num B2 que eu falei, né? O russo, o polonês e o alemão. E depois talvez o francês, o grego. E é isso daí. Não sei se eu tô esquecendo Ai, cara, alguma. nossa, eu já me perdi inteiro. Você sabe, e, aliás, como não deixar morrer um idioma? Você já chegou a algum que você fala, mano, o hebraico tá indo embora, preciso estudar mais um pouquinho. É assim ou fica na moringa aí? Porque dizem que você não Não, pratica, esquece, né? todos eles vão embora, todos eles estão indo embora as we speak, enquanto a gente está falando aqui, eles estão indo embora, mas uma coisa que facilita muito é você colocar a sua vida, né? Criar meio que um ambiente de imersão naquele idioma, mesmo que seja principalmente depois que você está num nível bom. Porque se você abandona um idioma, abandona assim, perde esse contato constante com ele, num nível mais básico ali, então quando você está ainda no intermediáriozinho, é muito mais fácil. Você vai esquecer assim em 5 meses, 6 meses, você esquece completamente. Você vai lembrar de 3 palavras. Se você chega no nível mais avançado, perdão, depois do B2, C1, enfim, no nível bem mais realmente mais avançado, demora mais essa curva para ir embora, né? É uma curva mais lenta, mas ela vai embora. Exemplo, o meu russo era muito bom mesmo. E aí, depois que eu parei de falar russo, comecei a dar uma importância para outras línguas. Eu estava estudando o alemão, estava estudando o polonês. E aí, depois disso, ainda mais porque o polonês e o russo são bem parecidos, assim, sei lá, como um português e o italiano, mais ou menos, então o russo e o polonês. O meu russo começou a decair, porque o meu polonês estava crescendo muito e o russo Uhum. começou a decair. Então não era só uma questão de confusão, mas era questão de esquecer mesmo, assim, porque não estava usando. E o que Nossa. eu faço para isso é um aplicativo de flashcards, que é um método que Falam se que é chama super incrível, né? Falam que é, esse é um dos melhores, né? exato. O método se chama repetição espaçada. Você pode fazer com cartões que você faz na mão, mesmo cartões de papel, mas tem aplicativos já que existem para isso, como o Anki, que é o que eu uso, que você tem um algoritmo inteligente lá que ele meio que sabe quando é provável que você vai esquecer dessa palavra. Então você esquece lá. Você coloca, por exemplo, a palavra em português com uma frase, sempre coloca uma frase para dar contexto, porque aprender palavras isoladas nunca é uma boa. É mais fácil de esquecer e não é tão fácil de lembrar quando você for usar. Então é sempre Hum. melhor colocar num contexto.
Então você coloca de um lado do cartão a frase e a palavra em português, e do outro lado, você está aprendendo italiano, vamos supor, você coloca a frase e a palavra em italiano, e você vai ter que lembrar. O aplicativo vai te mostrar e você vai ter que lembrar. E você tem que colocar se foi muito fácil, fácil, difícil, ou se você errou. Se for muito fácil, ele só vai te mostrar daqui 4 dias. Daqui a 4 dias você vê de novo, foi muito fácil de novo, ele entendeu, porque ele é inteligente, ele entendeu que foi muito fácil 2 vezes. Então ele só vai te mostrar daqui a 10 dias. Se daqui a 10 dias foi muito fácil de novo, ele, puta, 2 vezes Isso muito daí fácil. ele já aprendeu. Isso daí Então tá vamos, gravado até a morte. vamos mostrar daqui 2 meses. Então Sim. se for difícil, ele vai te mostrar antes. Então ele é inteligente nesse sentido. Então isso é uma coisa que eu uso, esse aplicativo de flashcards, para aprender. Às vezes eu uso também, eu usei para o hebraico como um método de aprendizado mesmo, mas principalmente para não esquecer. Eu faço isso todo dia. Eu pratico todas as línguas que eu falo nesse aplicativo, ele me Nossa. mostra lá. Todos os dias eu tiro 15 Todos os minutinhos. dias. Uau. 15 minutos, é rapidinho, é 15 minutos para fazer todas as línguas. Você acha que você, ou quando você olha assim, você fala, você acha que você é doido, no final das contas? Tá, não pejorativo, mas eu acho que eu sou doido. E outra pergunta é, eu acho que eu sou fudido. Que você deve, no final das contas, pensar como eu sou muito fudido. Eu falo muitos idiomas. Como que é isso dentro de você, tá? Tô falando... É uma pergunta puta honesta, porque, puta, é muito idioma pra você ficar pensando assim. Você fala, cara, você sabe 1, 2, pô, você já é o máximo, imagina vários. E dentro de você, então, eu queria saber como que é esse conflito entre... Você gera um estranhamento, né? Porque em todo mundo, cara, ninguém é poliglota. E como que você lida com essa parada interna aí sua? Cara, a humildade é uma das primeiras coisas que você aprende quando você entra no mundo dos poliglotas, como eu te falei, das conferências e tudo mais, que você vai, ou nos fóruns online. YouTube tem muitos canais de YouTube de poliglotas. Eu tenho meu canal lá que eu coloquei o meu vídeo falando, acho que era na época 11 Eu já línguas que eu vi, já vi falei. esse vídeo, é fantástico, já vi mesmo. Fui atrás, acho que você já comentou dele, falei, não, deixa eu ver esse troço. Aí você começa a É. falar um monte de... A mesma frase para várias coisas, eu não lembro algumas, não é? E vai Não, essa cortando o vídeo. é meio que não, esse é não, esse é um vídeo curtinho de 1 minuto que eu fiz É outro? simplesmente, Ah, coloquei. tá. O do meu canal do YouTube é um vídeo mais longo, acho que tem uns 10 minutos, Ah, tá. que eu vou contando a minha história em cada língua. E aí tem legenda em inglês. Cacete. E aí eu Sensacional. conto a história, tipo, como eu aprendi russo em russo, como eu aprendi polonês em polonês, enfim. Mas, como eu falei, essa coisa da humildade você aprende, não que aprende, mas você desenvolve muito fácil, muito rápido, porque você vê que tem muitas outras pessoas que são muito mais, que sabem muito mais do que você. Então você vai vendo vídeos no YouTube, você vai vendo essas pessoas que são pessoas legais, assim, normais, simpáticas, amigáveis. Você conhece eles nas conferências, viram amigos, amigos íntimos seus, e é o cara que vai no bar com você tomar cerveja, jogando sinuca. E aí, tipo, tem um grupo, você tá falando uma hora em russo, na outra hora você tá falando em alemão, na outra hora você tá falando em italiano, com grupos diferentes, sabe? É um instrumento, Sensacional, mas você sim. não acha que você... Por exemplo, eu tenho um amigo, que ele é o mais foda, eu acho, um dos mais fodas da comunidade de poliglotas. Ele fala agora, eu acho que são 38 línguas, alguma coisa assim. Nossa, nossa. Então, você olha para Eu esses entendo caras... como. Porque, por exemplo, ridículo, mal falo inglês. Pra mim, puta, você tá no topo da pirâmide pra mim, porque fala vários. Pra mim, quem já fala inglês, fala espanhol, pá. Agora, teu parâmetro, ele aumentou também, né? Tua régua, como se diz. Uhum, Então é por isso que uhum. você tem essa humildade ainda, porque você fala, putz, sou café pequeno, o cara fala 38, não é? Acho que é isso, eu Exato, entendi. exatamente. Sim, Ou mesmo quando você vê alguém que você fala, puta, eu falo francês, mas eu falo francês, ok, assim, eu nunca me dediquei tão a fundo para falar no francês no nível avançadíssimo, nível professor. E você vê uma pessoa que fala uma língua, 2 línguas, fala inglês e francês, mas o francês é fantástico, fluente, perfeito, a pessoa nunca morou na França. Então você fala, porra, o cara é foda, sabe? Então, essa questão de números acaba não importando muito no entendi, final. entendi. É só um instrumento para você, para mim, no meu caso, conhecer mais outras culturas, principalmente conhecer pessoas e viajar, que eu amo viajar e amo conhecer pessoas, assim, perguntar para elas, e muitas vezes quando você pergunta para elas, inglês é uma coisa, quando você fala com elas na língua dela, é uma coisa completamente diferente. Tem uma frase do Mandela que é isso, né? Quando você fala com um homem em uma língua que ele fala, você fala com o cérebro dele.
Quando você fala com a língua dele, você fala com o coração dele. Eu estou parafraseando, né? Mas é esse o Não, mas sentido. dizem que a gente, em outro idioma, a gente é outro Felipe, outro Fabrício, né? A gente não consegue ter aquele mesmo tom de ironia, aquele mesmo tom Uhum. sarcástico que a gente tem de uma piada, de um humor ou outro, de se expressar, não é mesmo? Então, eu É. acho que tem tudo a ver mesmo. E essa paixão de viagens, ela nasceu após você aprender os idiomas, é isso? Não, acho que ela era anterior. Eu sempre gostei disso. E porque eu tive muita sorte a possibilidade de viajar para fora do país quando eu era muito pequeno. Tinha 6 anos e minha mãe ela trabalhava numa empresa que eles davam viagens como brinde, assim, do final de ano, como sorteio mesmo. E Uhum. ela teve a sorte de ganhar nesse sorteio uma viagem para o México e para os Estados Unidos. E aí ela falou: vou com meu filho de 6 anos e com meu marido, né, então foi a família inteira, essa viagem tudo pago pela empresa, E te e aí marcou, você lembra? 6 lembro, anos. Você lembro, vê como te lembro. marcou, né? É. E aí, bom, foi uma coisa que eu sempre quis fazer, mas a minha próxima viagem foi quando eu já tinha acho que 20 anos, se não me engano, para fora do país, assim, né. Então, era uma coisa sempre que me interessou, porque eu me interessava, como eu falei, pela história, pela cultura, enfim. Queria conhecer muito países, assim, que a Itália era o meu sonho principal. Mas só tive essa oportunidade realmente de começar a trabalhar, né, quando eu comecei a realmente trabalhar, guardar um dinheirinho para começar a realmente ir para fora, assim, fazer alguma coisa de viagem. E a primeira viagem foi para onde? Com 20? Foi para os Estados Unidos, eu fui fazer um work and travel, que chama, né, um programa de intercâmbio nas férias da universidade. Então você vai para lá para trabalhar num trabalho qualquer, assim, no meu caso eu fui para trabalhar num Burger King como atendente. É só para você estudar inglês, basicamente, né, para você praticar o seu inglês, e você ganha dinheiro ainda mais, porque você está trabalhando, então você está juntando algum dinheiro. Então é uma viagem que ela meio que se paga no Uhum. final. Mas foi uma Legal. viagem assim mais para eu queria fazer, mas foi também mais para essa técnica, né, do inglês. E a primeira viagem mesmo, assim, que foi por vou viajar, foi para a Rússia, com conexão em Amsterdã. Que doideira. Logo para a Rússia. Então você também tem um encantamento aí realmente real pela É Rússia, que eu né? já estava estudando russo nessa época, né? Ah, Já, sim. já falava um pouco. Que é o que você foi, né? Primeiro foi italiano, russo, né? Ele foi na Isso, linha assim do tempo. isso, Você exato. trabalha com TI, Fabrício? Eu trabalhei com TI, eu sou engenheiro da computação, trabalhei como programador 3 ou 4 anos no Brasil. E depois, quando eu falei, que você comentou lá no começo do episódio que eu morei 2 anos na Alemanha, né? Eu me mudei para a Alemanha porque eu estava meio que desencantado com esse mundo de programação, estava meio de saco cheio, não sei, eu não vou dizer um burnout, porque eu acho que não era o caso, mas simplesmente algo de saco cheio mesmo, tá? Não queria mais, queria dar um pause nisso por um tempo, e que foi quando eu fui para a Alemanha, consegui um emprego lá como marketing digital, basicamente, né? O cargo era gerente, né? Digital Marketing Manager, mas não era nada de gerente, era um júnior, então era basicamente um nível como nível de entrada, assim, um nível júnior mesmo, mas eles precisavam de alguém que falasse idiomas. Então, ajudou, eu não tinha quase nada basicamente de marketing, mas interessou para eles que eu falava alguns idiomas, e eles falaram: não tem problema, porque a gente tem um treinamento aqui na empresa para as pessoas que estão começando, né, de um entry level. Então, a gente faz o treinamento com você e com outras pessoas que entraram junto com você. Então, foi esse o momento, fiquei trabalhando lá, e aí surgiu a oportunidade de desenvolver a Luralíngua, que é onde eu trabalho atualmente, remotamente mesmo, quando eu estava lá na Alemanha. O dono, um dos proprietários, na verdade, um dos fundadores do grupo Kaelon Alura, é o meu amigo, meu grande amigo, e ele veio falar comigo se eu não estava interessado em sair do meu trabalho lá para desenvolver esse projeto com eles remotamente. E eu pensei, falei, sim, me interessa muito, porque é algo com Ou línguas, é algo com uma coisa que é uma paixão minha. Então, agora, desde então, já há mais de 3 anos, eu estou na Luralíngua, e eu fiquei mais agora para a área de conteúdo, realmente de criação de conteúdo, então criação de aulas, eu criei o conceito de como ia funcionar a plataforma, é, exercícios, explicações, vídeos, marketing também, então marketing para YouTube, um pouco de tudo, mas menos com a programação. que é a parte mais chata, né? Eu vejo que lá no podcast muita gente vem do TI, né?
provavelmente amigo seu, você estudou junto, que vocês se conhecem. E você olha assim, você fala, puta, você se arrepende um pouco de não estar nessa área de TI? Porque grande parte deles conseguiram os empregos, né, pelo LinkedIn e pá, em todos os lugares. Você olha para trás e se arrepende ou não? Você tá bem com isso? Não Não, programar, nem não um mexer com pouco. TI. Não, nem um pouco, cara, porque é uma coisa que eu sei que eu tenho, é um conhecimento que eu tenho, que ele não vai ser jogado fora, que eu já usei ele, inclusive, nesse trabalho como gerente de marketing digital, lá que eu te falei, eu usei conhecimentos de programação para criar, não sei, macros do Excel, por exemplo, programar em VBA, que é uma das coisas mais chatas do planeta, mas é uma coisa que eu precisava fazer para a empresa e consegui fazer por causa do meu conhecimento. E para o futuro também, desenvolver sites, se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou ter aquele conhecimento lá. Mas eu estou muito feliz, cara. Eu gosto muito do que eu faço agora, eu gosto muito do projeto da Luralíngua. E não sei, eu não vejo isso como uma coisa negativa, absolutamente não. É Gosto porque muito do que no eu final faço. tudo agrega, né? Você saber de É, TI e tal. Aliás, tudo que a gente fez nessa vida é repertório, né, velho? No final das contas. Sempre vai agregar em qualquer trabalho. Você tem visto? Você tem cidadania, aliás? Como que é isso? exato, eu fiz a cidadania italiana, como eu falei, né? A minha família é. Eu comecei a pesquisar isso quando eu tinha uns 15 anos, só para. Nossa, eu posso fazer isso realmente? Eu tenho Posso? sobrenome, eu posso fazer. Eu nem sabia que existia isso. E aí eu consegui realmente finalizar isso quando eu tinha 25 para 26 anos. Então, mais de 10 anos depois, que foi. Porque quando você tem 15 anos, você não tem dinheiro, você não tem porcaria nenhuma para Você nem fazer, para ir sabe atrás. lidar com burocracia. Você fala, mano, tem que ir a algum É, lugar. Não, deixa isso pra lá, né? Custa é, caro também. custa. Custa uma grana. Tem gente que prefere ir pra Itália, que sai mais rápido e até economiza, né? Não sei agora Foi o com meu euro. caso, foi o meu caso. Oi. Eu fui em 2015 para a Itália, mas o problema primeiro é você achar os documentos, porque você tem que achar a cidade de onde veio o seu antenato, né, o seu Uhum. predecessor, sei lá como é que fala isso agora, tá fugindo a palavra português, tô esquecendo o português aí, Mas Felipe. aqui, pô, fica tranquilo, viu? Que eu vivo aqui e foge todo dia. Fica... Fica em paz. Você fala um monte de idioma aqui, aqui é burro todo dia. É, é. E aí, esse era o problema. Eu achei a certidão de óbito dele do Brasil, tava lá, nascido em Itália. Eu falei, muito obrigado. Eu sei que ele nasceu na Itália, mas Mas eu tinha que. aonde, né? Porque você tem que pegar a É, certidão do teu avô, parece que você tem que apurar. É um exato. negócio, não é tão simples. É Tem que muito realmente caçar complicado. documento. Aí vai ver aqueles É, no foram... papiro, né, velho? Tipo, velho pra Exato. cacete, né? Não, e para você ter uma ideia, o meu trisavô, na verdade, né, o pai do meu bisavô, que é o italiano que veio, o primeiro italiano que veio, ele nasceu quando não existia Itália ainda. Era só cidades-estado, regiões, não era uma Itália Nossa, unificada. Então ele não existe nossa, certidão governamental de nascimento dele. Eu tive que ir na paróquia, que tem livros lá da igreja, que por acaso ainda nossa, tinha a cara. certidão de nascimento dele. Não, então Mas você foi um se dedicou trabalho muito para tirar essa anos, cidadania. anos, anos, Muito. anos, anos. E aí, grana também, porque aí, como eu falei, já estava trabalhando, já estava trabalhando com TI, inclusive, que foi aí que eu guardei algum dinheiro e fui para a Itália fazer esse processo que saiu em 3, 4 meses, já com o passaporte pronto, normal. Esses 30 países que você conhece, você foi conhecer a partir do momento que você foi morar aí na Europa? Como que foi isso? Maioria absoluta deles, sim, com certeza. Tem esses pequenos, como eu falei, né, da viagem com a minha mãe, que foi México, Estados Unidos, Canadá, mas 99% dos países que eu conheço foi depois de me mudar para a Alemanha, porque a coisa boa aqui, não sei se você já viajou aqui pela Europa, mas aqui é muito barato. Você, além de ser barato, é uma coisa que é compatível com o salário de um trabalhador, um salário mínimo, vamos dizer assim. Uhum. Mesmo que o cara, uma pessoa, não sei, um gari, um professor, que são salários, professor de escola pública, né, que no Brasil, pelo menos, são salários bem menores do que de um médico, de um engenheiro, enfim. Lá também vão ser uns salários menores do que de um programador, de um médico, de um engenheiro, mas não é tão menor assim. É uma coisa que dá para você viver ok, viver bem até às vezes, e viajar ainda, porque você vai Então, pagar rolê, uma porque é barato, passagem. né? Você paga uma passagem aérea, muitas vezes 10 euros, 20 euros, Nossa, para ir nossa, eu de um não país tinha para o essa outro. noção. Para mim era um pouquinho mais, 30 para cima, 10. Nossa, é Sim, sim. barato. É.
E que país que você conheceu, assim, maneiríssimo, que você tem pra falar? Eu sigo você no Instagram, vi que você estava em Sevilha não faz muito tempo, não é isso? Aí, Foi, lógico, foi. aí na própria Espanha, né? Mas você sempre tá dando um rolê? Como que você pega, tira um fim de semana e vai conhecendo? Como que foi isso? Esse ano tá complicado, né? Por Lógico, causa da... Esse ano eu consegui fazer 2 viagens, na verdade, que não. Bom, uma viagem, porque eu fui para minha namorada ela é polonesa, então a gente foi simplesmente para Eu acho, visitar. acho lindo, primeiro de tudo, acho lindo isso, velho. Se tem uma namorada polonesa, significa que você tem que falar outros idiomas. Já é bonito, né? A minha esposa é de Guarulhos, manja. Tipo assim, é o que tem pra... E aí? É, não, então a gente foi para lá para visitar a família dela, porque fazia algum tempo já que a gente não ia, então nem conta, na verdade, né, como uma grande viagem. E isso aí no sul da Espanha, na Andaluzia, que foi quando os casos estavam zerados aqui na Espanha, que eles liberaram tudo, tava com 0 mortes por dia. Foi no verão, no final do verão, começo do outono ali, então tava com 0 casos. Agora já tá subindo De absurdamente, novo, né? né? Fecharam de novo as coisas, mas aquela época tava tudo zerado e tinham liberado para fazer para o que quisesse, basicamente. Mas a gente tentou ficar em casa o máximo possível esse ano, mas normalmente, né? Falando dos anos anteriores, Sim, quando era era uma um coisa mundo muito normal. fácil. Era uma coisa muito fácil, cara. Eu podia viajar quando eu estava, por exemplo, no meu primeiro ano na Alemanha, ainda tava aquela empolgação, né? Acabei de chegar, quero conhecer tudo. Eu estava viajando praticamente todos os meses. Sobrava algum dinheirinho ali, não sei, 100, 200 euros no final do mês, eu pegava a minha mochila e ia para algum lugar. Se sobrava 100, eu ia para um lugar mais perto. Se sobrava 200, 300, eu ia para um lugar um pouco mais longe, sei lá. Mas teve várias dessas viagens que eu fiz que eu gostei muito, seja pelas pessoas, seja pelo lugar. Do lugares, assim, acho que a minha maior viagem foi quando eu fui fazer essa cidadania, quando eu tive que morar 3, 4 meses na Itália. E o processo ele é um pouco engraçado, porque você tem que primeiro esperar que o policial passe na sua casa para comprovar que você Tô está morando sabendo, lá meu primo mesmo. já foi pra lá, é verdade. Ele falou, meu, não posso sair de casa, o cara vai vir, o fiscal vai passar aqui. É muito estranho, a gente não tem nada disso no Brasil. Em outros lugares aqui, por exemplo, na Espanha, na Alemanha, você que vai na prefeitura para dar a declaração, e nesse você vai, mas eles vêm também para confirmar que você está vivendo legalmente lá, enfim. E aí o meu passou em 2 dias, que eles geralmente falam que pode demorar até um mês, o meu passou muito rápido, em 2 dias. Então a partir daí eu estava livre. E aí eu fui, e eu consegui um freelancer, nessa época, né, eu pedi demissão do meu trabalho do Brasil, mas eu consegui um freelancer online, então ainda tinha como ganhar algum dinheiro. Então, basicamente, eu ficava viajando, viajava 1, 2 semanas, cansava, voltava para casa, onde essa minha casa, onde eu estava hospedado, ficava 1, 2 semanas em casa, depois saía e ia viajar. Então, com isso, eu consegui fazer do norte da Itália, lá de Turim, até o começo do sul, ali, que é Nápoles e Sorrento. Mas tudo, essa parte, né? Milão, Florença, toda essa parte, assim, foi maravilhoso. A Itália é fantástica, é um lugar que eu amo de paixão. A comida, as pessoas é bem Brasil, assim, em muitos sentidos. Eles são bem calorosos, bem sarcásticos. Eles têm o humor deles é bem parecido com o nosso, eu acho. Talvez seja a influência deles também, né? De que É, ele que a tem gente tanto tem italiano no tudo Brasil. isso. Você sabe que é engraçado? Eu falei aqui com o Mauro Beni, é um amigo meu, ele trabalha. E agora ele voltou para o Brasil, não aguentou o tranco, mas, porque tava ruim aí na área do audiovisual, ele era correspondente internacional da Rede TV. E ele falou: cara, esse negócio de yamo, não tem. Aqui, italiano é frio, ninguém se reúne. Então você vê a visão de cada um, né? Eu não sei também como que tava a vida dele lá, mas é muito louco, né? Porque você tá falando o oposto, que você achou realmente Eu acho que é por causa da abrasileirado o região. negócio. Eu acho que é Pode por causa da ser. Ele região, porque morava em eu, Roma. Roma, não, Roma eu achei bem Brasil, para falar a verdade. Porque eu tenho amigos que moraram em Milão, que é mais para o norte, que eles falaram, não, eles são muito frios e tudo mais. Mas a minha experiência foi Foi bem boa. positiva, assim. Eu fiz amigos muito fácil. Eu não sei também. O Maurão, ele deve ter quase seus 50 anos. Eu Hum, acho que a gente, quanto mais velho vai ficando, mais chato também a gente vai ficando, né? Desculpe, Mauro, mas é verdade. Às vezes a gente não se aproxima, a gente vai criando regras, não é? A gente vai ficando sim, ranzinza, como se diz. E eu acho que no final, às vezes, a pessoa não. Eles não se aproximam tanto, mas a gente também não quer se aproximar tanto. Você era mais novo, então você tá aberto. E aí, opa, vamos lá. Você quer conhecer, exato, você quer trocar ideia, né? Eu acho que tem essa exato. diferença também de momento de cada um, né?
Eu tava na fase da doideira ainda, de ir beber, chegar em casa às 6 da Balada, manhã. loucura. Exato, é mais fácil mesmo. Mas fora a Itália, cara, eu acho que o lugar que mais me surpreendeu foi Montenegro. É Montenegro. um país fantástico, que tinha antes, né, a seleção até da Sim, Sérvia e serve Montenegro. Montenegro, lógico, marcou É, muito. O vôlei era monstro. aí separou, e agora Montenegro é isolado, é sozinho, e é um país muito, 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 muito lindo, cara. É na mesma costa ali da Croácia, né? A Croácia também é Que é lindíssima. lindo. Mas a Croácia eu já estava meio que esperando que seria fantástica. Montenegro foi uma coisa que, essa viagem dos Balcãs que eu fiz, né, por causa dela que eu fui aprender sérvio-croata, a minha namorada que me falou, vamos passar em Montenegro, tem essas duas cidades aqui, e depois a gente vai para a Croácia. Eu falei, tá bom, tava esperando nada. Você chega lá, uma cidade chama Kotor, é na beira de um lago, assim, tem um lago muito bonito Uau. no meio das montanhas, e você chega assim de ônibus. A cidade é uma cidade medieval murada, que as muralhas ainda estão vivas, perdão, as mesmas muralhas do século, sei lá, 12, 13, alguma coisa assim, ou antes até. Então a parte frontal e lateral da cidade, ela é protegida por muralhas brancas, basicamente, e a cidade dentro é uma cidadezinha tudo com aquelas vielinhas, tudo fechadinho, que você anda, você se Eu tô sente num olhando aqui, que filme. louco, né? É, É no meio de duas, sei lá, meu, no meio das montanhas, é a impressão minha. exato. Então, a cidade ela é fechada, né? Então, como eu falei, a frente e os lados ela é fechada com essa muralha, e o fundo da cidade é uma montanha. Ah, tá. Então, Ah, tá, eles entendi. nem É que eu não vi a muralha. precisaram, Tem montanha, eles não nem precisou nem fazer a precisaram, muralha, tem a montanha é, ali. a muralha de trás não existe. Tem um estádio acho, de futebol em Portugal que é assim também, né? Um dos lados, atrás de um dos gols, é uma montanha. Então eles não têm a parte da arquibancada. E aqui é uma montanha. Então você sobe essa montanha, tem um monastério lá em cima da montanha, você consegue ver a cidade, consegue ver o lá. Foi um lugar, eu falei, meu Deus, onde que eu tô? Eu tô no Senhor dos Anéis aqui, realmente. É bonito, hein? É É muito, lindo. Eu abri aqui no muito Google, lindo. para quem estiver ouvindo, dê uma pausa aí. Que lindo, cara. Cada fotão. E louco, né? Já, nossa, tem aqui a muralha, umas escadarias também, né? É isso? Nossa, que bonito. Exatamente, as Você escadarias sabe você vai. que louco? Eu jamais iria para Montenegro, né? Olha só, cara. Uhum. Você também, É, imagino eu. eu Você também, cantou. não, É. não conhecia, nem imaginava, mas eu falei, nossa, acho que é um dos meus top 3, assim, lugares que eu vi de beleza mesmo, porque me surpreendeu muito também, eu acho. Quando a gente vai com a expectativa baixa, é até melhor, né? Do que com ela É, alta, porque às vezes se exato. decepciona. Agora você falou, tá, entre top 3 e os demais. Então, depende muito se for para visitar, né, como lugar turístico, lugares turísticos, né, de foto e tudo mais, de impressionar, ou para viver, para morar. Para lugares turísticos mesmo, com certeza Kotor, talvez a número 1 ou 2, Florença, provavelmente a número 1. Eu acho que Florença é a minha cidade Na preferida Itália. para visitar, porque Sim. é fantástico. Também você vê a história, a renascença lá de Da Vinci, Michelangelo, tudo aquilo. É muito, muito fantástico. Eu joguei Assassin's Creed também, que você vai no jogo lá do Assassin's Creed, você é em Florença. Então, quando eu fui para a cidade real, eu já conhecia, basicamente, por causa do Ah, jogo. eu joguei pouquinho, eu joguei acho que um ou dois, sei lá, não sei nem se é fase, que você roda pra caramba, né? E mexe daqui. Então, é um deles, um dos jogos. Cada jogo é em uma região, né, de algum país. Então, eu tenho 3, por exemplo, que é sobre a Revolução Americana, então é nos Estados Unidos. O 2, que é esse que eu joguei, principalmente, ele é basicamente em Florença, ele é na região da Toscana. E eu já conhecia, então, a cidade antes de ir para lá. Então, é uma paixão, realmente. E eu gosto muito de Amsterdã. Eu acho uma cidade linda, assim, esteticamente muito, muito, muito linda mesmo. E Dubrovnik também, que é na Croácia, né, que é relativamente parecido com Kotor, mas é algo que eu já estava esperando que seria muito bom, até porque eles gravaram Game of Thrones lá, né, o seriado. É uma das cidades medievais que eles usaram para gravar. Mas tem lugares fantásticos. Esses 4 aí que eu falei são alguns que se visitar você não vai se arrepender. Passou até do top 3 pro 4. É. Agora, pra morar, você morou na Alemanha, hoje você mora em Barcelona. Como é viver aí na Europa, cara? Depende muito, cara, porque muda muito. Eu lá na Alemanha morava em uma cidade muito pequena, de 60 mil pessoas, na Baviera, né? Então lá na região mesmo da cerveja, da Oktoberfest, perto de Munique. Mas como era uma cidade muito pequena, tinha um lado bom por ser uma cidade universitária, então acho que 25% da população era estudantes, então tinha bastante festa, bastante coisa para fazer.
Mas depois de um tempo, quando você começa a namorar, por exemplo, perde um pouco a graça, porque você não pode mais sair pelos mesmos motivos, então você sempre sai com os mesmos amigos, para os mesmos bares, para fazer as mesmas Aí coisas. cai na E tem mesmice. exato. Sim. Então eu fiquei um ano muito bom, um ano fantástico lá. Aí depois eu comecei a namorar, e aí o segundo ano foi: eu quero sair daqui, porque é muito pequeno, tá chato. E aí, mas mesmo assim, a Alemanha não é para mim. Eu acho que a Alemanha não é um lugar muito para mim. Apesar de gostar, assim, de para visitar, para passar tempo com os amigos, mas para morar não muito. Berlim mesmo, tenho muitos amigos que moravam comigo lá nessa cidade, em Passau, e se mudaram para Berlim depois para trabalhar, pela mesma empresa até. E eles gostam muito. E eu fui visitar eles várias vezes lá, mas não é uma cidade que eu gostaria de morar, não, porque é uma cidade muito grande, tanto quanto São Paulo. Eu fiquei meio desacostumado com cidades tão grandes assim. Eu prefiro. Barcelona é uma cidade completamente compacta. Você faz tudo que você quer em basicamente 20 minutos, 15 minutos de bicicleta. É tudo muito perto. Então, Amsterdã também é mais ou menos assim, né? Que você vai tudo de bicicleta. Você não precisa de um carro, você não precisa pegar o metrô se você não quiser. Uhum. Então, tem essa facilidade, essas cidades que ainda assim são muito grandes. Barcelona tem 1,5 milhão, se não me engano. São capitais, basicamente, né? Não é exatamente a capital da Espanha, mas são capitais, são polos, eu quero dizer, né? Polos da indústria, polos da tecnologia. Você pode encontrar trabalho, é uma cidade muito internacional, mas é mais compacta. E também porque é muito frio lá, cara. A Alemanha é É. muito fria, principalmente isso. Acho que foi um dos principais motivos, que era 8 meses de frio e 4 desses meses, 5 desses meses de neblina, chuva. Ah, É, aí fica triste, né, o clima. exato, Fica muito exato. depressivo. Agora, aí também, mesmo em Barcelona, tem um frio. Como que você lida com isso? Você aprendeu a lidar de boa? Você sabe que é uma fase do ano, ou uma fase ok, né? Então, ele é um frio, a diferença, basicamente, do clima, porque é muito parecido com São Paulo, eu acho, assim, de máximas. A máxima que chega aqui é 35, 36, que é exatamente a mesma máxima de São Paulo. Eu não costumo passar muito disso. E a mínima de São Paulo, que faz, sei lá, uns 8 graus, alguns inverno, 5 graus, algum inverno de noite. Aqui é um pouco mais frio, então a mínima vai chegar aqui a um 4, talvez 5 também, 3. Mas ele é um pouco mais, a divisão é um pouco mais certa. Então, agora é o verão, vai estar calor todos os dias. Agora é o outono, vai estar meio calor, A meio divisão é médio. realmente acontece. Acontece, acontece. Porque no Brasil, em São Paulo, pelo menos, né, tá É no verão meio e do tá frio. inverno. É verão e tá frio? Tá no meio do inverno, É, tá 32 graus um dia do nada, assim. é. Isso aqui é bem mais raro aqui. Aqui é mais regrado, mas em termos de temperatura, assim, é praticamente igual São Paulo. Com a diferença aqui que chove muito menos. É um dos lugares que menos chove da Espanha. E, bom, no sul acho que chove menos ainda, mas enfim, tem quase 300 dias de sol por ano. Então, não é muito nublado. Então, qualquer dia que você está, mesmo no meio do inverno, você vai sair agora, né? A gente está quase chegando no inverno. Você sai na rua, tá sol. Então, você, pelo menos, mesmo que tá frio, você bota uma jaqueta, mas tá sol. Então, você tá feliz, você sai, não tá nublado, nada disso. O É sol, o gostoso. sol traz alegria junto. Agora, eu já fui para Barcelona, né, passear, mas e morar em Barcelona? Porque é diferente, né? Uhum, com certeza. É melhor ainda, eu acho. É É mesmo? fantástico, cara. É. Porque passear tem as coisas que você vê geralmente, né? A Sagrada Família, as coisas do Gaudí, né? O Parque Güell, Barceloneta, praia. Mas quando você está morando aqui, você consegue ver essas coisas no dia a dia. Como eu falei, você vai de todo lugar, você vai encontrar os amigos, você vai de bicicleta, você pega 10, 15 minutos, 20 no máximo estourando, de bicicleta. Eles têm as bicicletas públicas do governo, que você paga uma anuidade, acho que é 50 euros por ano agora, você paga, e você tem acesso livre a essas bicicletas. Você pode usar quantas vezes você quiser, à vontade. Assim. Acho que é por meia hora, 40 minutos, mas enfim, Demais. E aí é se para você se encontra, locomover. assim, deve ser sensacional. Ah, vamos se encontrar em frente o estádio do Barcelona. Ó, em frente à Sagrada Família. Ó, É, Barceloneta ali, não é? Puta ponto de encontro comum que você pira, né? exatamente, é exatamente assim, cara. Esses dias eu fui encontrar minha amiga. Ela falou: vamos num barzinho. Eu falei: onde que é? Ah, é bem em frente da Sagrada Família. Eu falei: nossa, o Nossa, que que eu tô vivendo? Que mundo é esse que eu tô que vivendo? viagem. É. Você ainda fica nessa? Você ainda fica nessa? Você já se acostumou um pouco com isso? Tipo, puta, meu, eu moro em Barcelona. Que vida a minha aqui, que legal, né? Porque é muito maneiro, eu acho, cara.
Não, eu tenho pra caramba ainda. Quando eu tenho essas coisas, por exemplo, tô passando aqui, tá aqui a Sagrada Família passando na minha frente. Mas também tem isso, mas tem uma coisa que eu fui descobrir morando aqui, que a Catalunha é fantástica, cara. Eu não podia imaginar que era tão bonito assim a Catalunha. Tem de tudo, tem as praias, algumas das mais lindas que eu já vi. Tem uma praia que se chama Tossa de Mar, que é um castelo, basicamente na areia da praia, então um castelo que começa a cidade medieval mesmo, e aqui na parte baixa, né, na entrada, tem uma praia normal, que você vai lá e fica relaxando. Então é um dos lugares mais bizarros, eu não imaginava que ia ter aqui. E ao mesmo tempo, você vai, tem lugar para fazer trilha, tem montanhas muito legais, uma montanha que a gente foi com um monastério também no topo, você faz a escalada de 2 horas, chega lá no topo, tem um monastério com um restaurante, come um Muito negócio, louco, né? tem vulcão aqui. Não sei se você sabia que tem vulcão na Eu Catalunha. não tinha nem ideia. Nem eu até um mês atrás, não, 2 meses atrás, a gente foi com os amigos fazer um passeio de final de semana, né, para sair da cidade um pouco. E é uma região vulcânica que tem aqui, não é ativo, claro, você não consegue ver, é basicamente uma montanha, mas é a região vulcânica, também é muito bonita. Então tem tudo que você imagina. E eu não imaginava que tinha tanta coisa assim antes. Então a Catalunha é realmente especial. Morando aqui, você vai descobrindo essas coisas, né? Oh, com certeza, é só quem vive. Agora, uma pergunta é assim, você trabalha para a Lura no Brasil, você ganha em euro ou em real? Você converte? Como que é isso? Porque só para entender como é viver aí, né? Porque para a gente entender o custo, porque, puto, o euro, cara, uma amiga minha, ela participou aqui, inclusive a Ingrid, a Zenha, ela trabalha com turismo, e ela foi dar um rolê, ela foi para Madrid. Ah, vamos ver como é que tá lá. Pô, ela falou, Fê, fui comer um Mac 80 conto. Né? Então, puta, velho, é doído. O Mauro, que eu falei, o Mauro Beni, que eu citei aqui da Itália, pô, ele recebia em real. E, pô, ele tava morando na Itália, ele tinha que, né, pagava em euro. Pô, como que é isso para você? É bastante complicado. Porque é a É uma mesma questão, coisa. é uma questão burocrática muito complicada, mas no final você tem que fazer o que dá, basicamente, né? Essa transferência realmente ela é cruel. Quando você recebe assim em reais, porque você perde 2 vezes, né? Você perde na conversão e você perde na transferência de dinheiro para a Europa. Então é realmente chato, mas é o que tem para hoje, né? Sim, sim, cara. Mas eu digo em euro aí, puta, se eu ainda. Porque como você ganha em real, você ainda. Quem converte não se diverte, ainda tem dessas? Você converte muito ainda? Está aí já há um tempo, né? Não, eu já meio que parei de converter, mas às vezes você pensa, assim, você fala, puta, quanto que seria isso aqui no Brasil? Aí você olha, você converte, você fala, puta, que dor. Você pega sei lá, um café com qualquer coisa, né? Um café e um croissant, que é a coisa mais barata que você vai pegar aqui. Tá 1,70, 1,50. Tá barato, tá bem Sim, barato. sim. Só que o euro agora tá 6 e pouco, tá 10 conto quase, né? Dá uns Pois 8, é. 9 reais. Então é cruel mesmo, mas bom, você tenta fazer o máximo que dá com o que você tem. É, cara. O custo de vida é alto, aluguel, esse tipo de coisa aí pra morar aí. Você falou do transporte a bike é barato, né? Mas assim, é de boa pra viver? Porque Trans- Barcelona, eu imagino eu que deve ser caro, sei lá, uma impressão que eu tenho. Transporte público é muito barato, como eu falei da bike, também de metrô, ônibus. Você paga uma passagem, é 1 euro. 1 euro, você tem um bilhete que é de 10 viagens. Sai por 11 euros. Então, cada bilhete, né, sai por 1,10, né? 1,10 euro. Então, é muito, muito barato. Especialmente se você compara com outros lugares da Europa, tipo Berlim, que você paga 3 e pouco no metrô, ou em Londres, que você paga quase 5 libras. Aí não é nem euro, aí é libras. Uma, Nossa, uma ida dá 4 e pouco às vezes, né? Então, você fala, nossa senhora, já tá foi metade do facada, né? salário, né? Mas para morar é muito caro, de aluguel, essas coisas é quase tão caro quanto outras cidades desse nível, assim, então quanto Berlim, quanto Paris. Eu acho que essas talvez seriam um pouquinho mais caro para ter um apartamento igual que eu tenho aqui, por exemplo. Mas tem outras coisas que são muito mais baratas. Então, isso de mercado, por exemplo, supermercado aqui é muito mais barato comparando com a Alemanha, dá uns 80, 70% eu pago por mês. As contas são muito mais baratas, especialmente no meu caso, como porque para eles eu sou basicamente um freelancer, né? Para o governo da Alemanha, para o governo da Espanha, enfim.
Nesses casos, tem alguns seguros obrigatórios que você tem que pagar, às vezes. Na Alemanha, todo mundo você tem que pagar um seguro de saúde. É governamental e é obrigatório. Mas se você é freelancer, se eu não me engano, eu tinha que pagar 400 euros por mês. Independente. Tipo, eles têm algumas faixas lá, mas já caía aí 400 euros por mês, e euros, né? Então você converte do valor que você está recebendo, eles nem sabem como você está ganhando, mas não importa para eles, né? É um valor fixo só para ter o seguro de saúde que você não sabe se você vai usar ou não. Mas, enfim, eu acho até justo. Se você trabalha como um trabalhador comum, assalariado numa empresa normal, CLT, entre aspas, é fantástico, porque você paga menos, a empresa cobre a maioria desse custo, Sim, sim. e você paga uma porcentagem menor, mas você tá contribuindo para a sociedade alemã, enfim, é uma coisa positiva, eu vejo, mas que te ferra quando você é um freelancer, Freelancer que sai caro, nômade custa caro. digital. E aqui, por exemplo, você não tem isso. Você tem a saúde pública, tem o SUS, que é igual ao do Brasil, mas eu, por exemplo, eu teria que ter se eu quisesse ter uma CLT, assim, eu teria esse SUS. Como eu vim para cá para trabalhar como freelancer para fora, eu comecei com um seguro privado, só que eu pagava 50 euros por mês. Então a diferença de 400 para 50 no privado vale mais a pena para mim os 50 no privado. Sem Entendeu? dúvida, sem dúvida. Então tem essas diferenças, então que me fizeram também, foi um dos motivos que eu falei, eu não posso mais ficar na Alemanha, porque 400 euros por mês é impossível, Não, não não dá, dá, não isso é tem um como. roubo. Agora, você pretende ficar aí em Barcelona, voltar para o Brasil, ou se mudar e ir para outro país, alguma outra cidade? Você é um nômade digital, como você mesmo disse, né? É uma ótima pergunta. Eu gostaria muito de ficar aqui porque eu gosto muito da cidade, eu gosto das pessoas, eu tenho alguns amigos aqui. Não tantos, poderia fazer mais, mas a pandemia dificulta, né? Então é complicado você realmente encontrar as mesmas pessoas. Mas é uma cidade fantástica, assim, tem tudo que você precisa, o tamanho dela é ideal para mim. Eu gosto muito da comunicação da cidade, né? Como eu falei, de bicicleta e tudo mais. Então, e tem um aeroporto muito bom e muito barato, que você pode viajar barato para basicamente onde você quiser na Europa, até fora da Europa, mas principalmente aqui, né? Como eu falei, isso aí de 20, 30 euros que você paga numa passagem aérea, é bem comum você encontrar isso, que na Alemanha era muito mais caro, a taxa de embarque lá já era mais alta, então refletia no preço da passagem geralmente um pouco mais alto. E eu gostaria muito, mas quem sabe, né? Quem sabe talvez volte para o Brasil, talvez vá para um outro país, vá para a Polônia, para a Tailândia, não sei, não faço a menor ideia. Nossa, Sem Tailândia, planos. deve ser muito louco morar lá. Polônia, sua namorada é polonesa, né? Vai saber. Pode ser É. um futuro breve, hein, velho? Casar de boa, nem falam disso. Já são casados, Não, vocês moram juntos, né? a gente mora junto, exatamente. Já é, né? Já é. Exato, Legal. exato. Ó, Fabrício, demais, cara. Obrigado aí por esse episódio. Deixa a tua rede social pra galera para o pessoal te conhecer, né? Ver quem está falando, que aliás é a cara do Eduardo Stablish. Já te falaram isso? Todo mundo Puta, fala. puta, igual, cara. Tô olhando aqui, eu falo, puta, é ele ou não é ele? E aí, passa a sua rede pro pessoal. Beleza. Minhas redes principais que eu uso mais são o Instagram. Então vai lá, o Fabrício Carraro, é o meu nome mesmo, tudo junto. Twitter, a mesma coisa, Fabrício Carraro. E quem quiser me ouvir, né, que você falou que sou podcaster, então Sim, e é muito bom, gente. quem quiser ouvir o podcast, vai lá em carreirasemfronteiras.com.br, que a gente sempre entrevista toda semana brasileiros, como eu, como outros brasileiros que moram fora do país, em lugares variados. Então, o último que a gente teve, se não me engano, foi o rapaz que mora na Romênia, e o próximo vai ser uma menina que mora no Paquistão. Mas tem Que coisas mais demais. normais também, tem coisas Estados Unidos, Alemanha, enfim, tem um pouco de tudo. É muito E bom, por recomendo para todos. e por último, se você quiser aprender inglês ou espanhol, recomendo a Luralíngua, que eu que desenvolvi, como eu falei, né, o método, fui uma das grandes cabeças atrás do método, de como vai funcionar, e eu sou um dos instrutores lá. Então, aluralingua.com.br tem cursos de inglês e de espanhol para você. Muito bom, vai, merchan feito. Fabrício, obrigado, cara, tamo junto, obrigado, galera, espero que vocês tenham gostado. Cara, é poliglota, velho, você é louco. Foi demais esse episódio, super diferente. E se você gostou, recomenda pra galera, deixa lá as tuas estrelinhas e pá, lá na Apple.
e manda para todo mundo que é nós. Tamo junto, tá? Toda semana tamo de volta, toda quinta-feira tem Me Conta Sua Viagem. Valeu, Fabrício. Obrigado, gente. Um beijo todo mundo. Boa semana. Tamo junto.